Eu sou o Dieguinho. Então, rapaziada, tá entrando no ar mais um giro de notícias do meu, do seu, do nosso Clube de Regatas Vasco da Gama. Você que tá chegando aqui pela primeira vez, se inscreve no canal, ativa o sininho. Mas para quê, Dieguinho? Para não perder os próximos vídeos. Segue a gente lá no Instagram, estamos fazendo um trabalho muito bacana por lá. E deixa o seu like no começo do vídeo, que ajuda a gente bastante. Bom, galera, esse vídeo aqui tá bem bacana. Eu vou trazer para vocês algumas notícias muito boas e uma nem tanto. Falando de Série B, falando de tabela. Ontem o Vila Nova venceu o Operário, resultado muito bom pra gente. Vou colocar para vocês aí na tela. Com isso, a classificação ficou da seguinte maneira, ou seja, como já estava, e com a diferença que o Vasco agora tem um jogo a menos que o Operário. Então o Vasco entra amanhã contra Goiás na Serrinha, dependendo apenas de si, para poder, na primeira vez, entrar no G4. Caso o Vasco vença o Goiás, o Vasco também o ultrapassa. O Goiás tem 12 pontos, o Vasco vai a 13. O Operário já jogou e perdeu, tem 12. Então, no mínimo, o Vasco chega na quarta colocação. Porém, o Vasco pode até ser vice-líder, dependendo de mais 2 jogos. Vou colocar para vocês na tela. Hoje é bom a gente dar uma ligadinha no secador, porque tem jogos aí que muito nos interessa, como por exemplo o jogo do Sampaio Corrêa. Em caso de derrota do Sampaio Corrêa, o Vasco também ultrapassa. Caso o Sampaio Corrêa empate, o Vasco vai empatar em número de pontos em caso de vitória, e aí teria que tirar 4 gols de saldo. Outro adversário que a gente também pode ultrapassar e também joga hoje é o Coritiba. Em caso de derrota do Coritiba hoje, o Vasco também consegue igualar o número de pontos do Coritiba e também tem que tirar 4 gols de saldo. Se o Vasco vencer o Goiás por 2-0 e o Coritiba perder por 2-0, o Vasco empata no saldo de gols, os dois chegam ao saldo 2, porém o Vasco tem mais gols pró do que a equipe do Coritiba. Então essa rodada é muito importante. Em caso de vitória, no mínimo, o Vasco chega ao G4. E aí, com mais essas duas situaçõezinhas aí, podemos até chegar na segunda colocação. E o Náutico faz um duelo de 2 equipes que estão brigando aqui em cima. Caso o CRB, jogando hoje, vença o Náutico, ele nos ultrapassa momentaneamente. Mas em caso de vitória amanhã do Vasco contra o Goiás, a gente ultrapassa o CRB de novo e fica a 4 pontos do líder Náutico. Lembrando que na Série B pouco importa você ser o primeiro, ou ser o quarto, ou o segundo, ou o terceiro, porque o importante na Série B mesmo é o acesso. Se possível, se puder ser campeão pelo fator moral, né, motivação e tal, seria bacana. Até porque é a Série B mais difícil de todos os tempos. A Série B nunca contou com tantas camisas pesadas como essa. Então o jogo amanhã vale muito a coisa pro Vasco, que hoje é bom, ligar aí os seus secadores. Essas são as notícias positivas. Qual é a notícia negativa, Dieguinho? O Vasco depende de si. Esse que é o problema. Você, vascaíno, confia no time do Vasco pelo desempenho apresentado, se acredita fielmente o Vasco vai jogar amanhã e vai ganhar, você tem certeza absoluta disso? Infelizmente eu não consigo ter essa certeza. Como vascaíno, eu e você, não tenho sombra de dúvida que a gente vai torcer para o Vasco vencer o Goiás amanhã. Mas aquela convicção, aquela certeza absoluta de que a gente vai ganhar, infelizmente pelo desempenho apresentado, a gente fica com o pé atrás. Mas tomara que o Vascão consiga vencer seu jogo amanhã, que ele de cara já entra no G4 e dependendo dessas situações pode chegar ou a terceira ou até a segunda colocação. Lembrando que o próximo jogo já é no sábado e o Vasco joga em casa contra o Confiança, podendo já estar no G4, ganhando em casa, ele se mantém no G4, podendo subir até mais um pouco. Caso o Náutico PKS é a outra rodada, o Vasco pode ficar já na outra rodada a 1 ponto do líder. E aí as coisas começam a mudar. Aquele início assustador de Série B começa a ficar para trás. E aí o Vasco pode ser que engrene na competição. Já vou aproveitar e vou perguntar. E aí, o Vascão vai, enfim, emplacar agora mais uma vitória? Lembrando que o Vasco não conseguiu 2 vitórias consecutivas ainda na competição. É sempre ganha, perde ou perde, ganha, né? E não consegue engatar. Lembrando que o Botafogo, caso de derrota e alguns resultados, pode colar na zona de rebaixamento ali já, ou até mesmo entrar na zona de rebaixamento. O mesmo vale
para o Cruzeiro. Então nessa corrida aí dos gigantes na Série B, o Vasco nesse momento agora parece ser o que tem mais força. Bom galera, eu trouxe boas notícias, mas quero trazer uma ainda melhor. Já pensou você ganhar um PlayStation 5? Como assim, Dieguinho? É isso mesmo, a OneFootball ela é espetacular. Além de ser o melhor aplicativo de futebol do mundo e dar um show de notícias de forma gratuita no seu aplicativo, que é o mais baixado do mundo de futebol, a parada é a seguinte: a OneFootball está fazendo um concurso cultural nesse período agora da Copa América e você, caso capriche, tenha a melhor resposta participando desse concurso cultural, que é de graça lá na OneFootball, você pode ganhar um PlayStation 5. É de graça. Quer saber como é que você faz para concorrer? É só clicar aqui na descrição do vídeo, no primeiro comentário fixado, e fazer o passo a passo que a OneFootball coloca para vocês lá. Venha para a OneFootball. OneFootball é parceiro do canal Futebolaço. O link tá aqui na descrição do vídeo e também no primeiro comentário fixado. Já pensou? Brasil campeão da Copa América e você ainda com PS5? É só na OneFootball. Bom, galera, e pro Vascão entrar no G4, como eu falei muito aqui na minha narrativa, o Vasco tem que vencer. E só vence jogos fazendo gol, de preferência não tomando. Caso sofra gol, tem que pelo menos fazer mais gol do que o time adversário. O Vasco, apesar de estar com uma zaga igual a peneira, que vem tomando gol muitos jogos, inclusive é a terceira pior defesa do campeonato, empatado com o Guarani. Curiosamente, essas duas equipes ao lado do Botafogo têm o quarto melhor ataque da competição. Falando mais um pouco da parte ofensiva, Marcelo Cabo foi indagado na coletiva por que o time do Vasco perde tanto gol. O Vasco até tem começado a criar mais oportunidades, algo que era muito criticado nos últimos jogos, mas ainda continua perdendo muitas oportunidades. No jogo passado, o Cano perdeu um feito, o Léo Matos perdeu um feito, teve outras oportunidades também que o Vasco desperdiçou na partida. E o Marcelo Cabo alegou que, infelizmente, o time não tem mais tempo para treinar. Agora é jogar, viajar, recuperar, jogar de novo. Não tem tempo para treinamento. E aí, infelizmente, chega no momento onde a equipe estaciona. É bem verdade que se a equipe estacionar e o Vasco não engatar, Marcelo Cabo, o trabalho pela nossa cultura aqui fica muito em risco. Mas o treinador vai comentar sobre esse tema. Não temos mais tempo de treinamento, né? É recuperar e jogar. A gente tenta ajeitar a equipe no vídeo. Eu costumo... Uma equipe que não treina, ela estaciona, né? E a gente está tentando fazer que a equipe não estacione, ela continue evoluindo, como ela evoluiu hoje, do último jogo para hoje. Como você falou, a gente criou bastante oportunidade contra o Cruzeiro, criamos bastante oportunidade hoje, mas infelizmente a gente tem pouco tempo de treinamento em campo, né? Então a gente procura corrigir, evoluir e principalmente passar confiança aos jogadores, né? E a gente nos últimos 3 jogos, o Vasco fez 6 gols, né? Então assim, a produtividade ofensiva ela aumentou. Mas a gente quer mais, a gente está sedento para que a gente possa criar essas oportunidades e convertê-las em gol. Então é muito, mas muito importante para que a gente possa construir essa jogada e finalizar em gol. Bom, galera, e para finalizar, o Vasco tem feito ou jogos sofríveis e acaba perdendo, como foram as derrotas para Operário, Avaí e Cruzeiro, e o próprio empate com a Ponte Preta, ou quando vence, é sempre naquele sofrimento. Foi assim a vitória de virada por 2-1 contra o Brasil de Pelotas e também foi assim na vitória de 2-1 sobre o Brusque. E a própria vitória por 3-0 contra o CRB foi um placar bem mentiroso, que não condiz muito com o que foi a partida. Marcelo Cabo foi indagado para finalizar agora aqui o nosso vídeo. Vasco vai sofrer e vai ser sempre apertado assim em todos os jogos? Quando é que o torcedor vai conseguir ter um pouco mais de confiança e se o Vasco vai continuar passando perrengue em todas as partidas? E o Marcelo Cabo vai dar a opinião dele sobre esse tema. A gente poderia ter uma vitória com mais tranquilidade se a gente conseguisse converter todas as oportunidades que a gente tem feito nos últimos 3 jogos. Mas o Vasco, nos últimos 3 jogos, converteu 6 gols. Uma coisa que a gente vinha com demanda de poucos gols. Eu acho também, se a gente consegue, né, emplacar 1-2-0, a gente controla melhor o jogo. Mas a Série B é isso. A Série B você dificilmente vai ter um placar elástico, porque a competitividade é muito grande. Aquele placar contra o CRB de 3-0 é uma coisa que não é muito corriqueira dentro da competição. Então, mas é importante que o Vasco ele saiu na frente, ele controlou o jogo, teve o jogo controlado e quando teve o revés do empate, teve força para buscar o gol para a gente poder sair com a vitória. Claro que a gente sempre busca a evolução,
é importante que a gente vença, a gente construa o placar dentro do jogo e tenha o controle do jogo. Essa é a minha busca incessante. E, às vezes, a gente tem a oportunidade de girar a equipe. Às vezes, a gente perde o jogador por uma questão, como foi o caso do Zeca, como foi o caso do Michel, outros por expulsão, e a gente precisa ter os jogadores, as peças certas ali para poder compor. E, às vezes, esse jogo de 3 em 3 dias, né? Vamos jogar 4 partidas em 10 dias, vai ser normal que a partir de agora a gente precise girar um pouco a equipe. Talvez alguns jogadores saiam por fadiga, por cansaço, e a gente precisa ter um elenco preparado. Mas você pode acreditar que a Série B é isso aí, é jogos competitivos. Dificilmente você vai pegar um placar que vai ser elástico e com tranquilidade. Isso vai ser uma exceção, não uma regra dentro da competição. E aí, o que vocês acharam da opinião do nosso treinador? Deixa a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Bom, galera, é isso. Vou encerrando minha participação por aqui. Chegou a ter que dar essa moral, deixa o like que ajuda a gente bastante. E se for a sua primeira vez aqui no canal, não esquece de se inscrever e ativar o sininho das notificações. Que toda vez que tiver vídeo novo aqui no canal, o YouTube vai te notificar e tu vai ser aqui muito bem informado, beleza? 1, 2, 3, futebolaço, tamo junto, família. E eu, qualquer momento, em volta, voz, tamo junto, valeu, fui!